O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer para chegar num determinado resultado, isso é de longe assim dos pontos que nós vamos desenvolvendo e vamos melhorando inclusive a nossa performance de trabalho ao longo do tempo. No nosso caso aqui, nós estamos aplicando os conceitos de growth aqui dentro da Wango, que é para ajudar a aumentar a receita. Na minha última abordagem, eu apresentei aqui que a nossa tese principal para aumentarmos a nossa receita, nós identificamos que partia de uma alavanca, que a alavanca principal seria ali a parte de redução do nível de inadimplência. Ok. Para que a gente reduzisse o nível de inadimplência, como a gente ia fazer isso, nós percebemos o seguinte ponto. Vamos aqui criar efetivamente aulas magnas ao vivo todo sábado, de modo que as pessoas possam comparecer nessas aulas magnas ao vivo, que vão funcionar como espécie de laboratórios, e para que nessas aulas então que funcionam como espécie de laboratórios, eles possam efetivamente pôr em prática aquilo que eles aprenderam ao longo da semana, ou aquilo que eles tiveram a oportunidade aí de praticar ao longo da semana. Ponto. Essa era a nossa tese, esse era o nosso o que fazer para chegar efetivamente na tese. Ok. Esse era o que fazer. Agora, o como efetivamente fazer para que isso desse certo, para que os alunos pudessem inclusive se engajar nessas aulas ao vivo, ali é que foi efetivamente o agora que são elas. Mas muito além do que o como fazer para que os alunos se engajassem nessas aulas, nós percebemos também o seguinte ponto na abordagem passada, que é o seguinte: ok, se nós estamos aqui a partir do pressuposto de que vamos trazer aulas magnas para que para que os nossos alunos possam efetivamente, aparecer nessas aulas que nós temos ao vivo todo sábado aqui dentro na nossa plataforma, e com isso então eles possam aqui participar desse laboratório de análise de dados. Qual é a distância efetivamente que a gente tem para que nós possamos trazer também pessoas de fora, alunos que não fazem parte efetivamente ali da nossa plataforma? Bem, muito baixa essa distância. Se nós estamos a fazer essas aulas literalmente acontecem ao vivo, então vamos fazer o que efetivamente? Vamos criar aqui e liberar essas aulas em tempo real também no YouTube. Dessa forma, inclusive, os alunos, então, mais pessoas de fora vão poder comparecer para essas aulas. Ok, legal. Essa é a tese. Essa aqui era um outro braço. Mas ali, de onde saiu a concepção desse braço de trazer mais alunos, mais gente de fora? Nós pensamos o seguinte aqui dentro, por que a gente vai trazer mais gente de fora? Porque nós efetivamente seguimos pagando propaganda para que mais pessoas possam nos conhecer. Só que nesse processo, na medida que a gente foi pagando propaganda para que mais pessoas nos pudessem conhecer, nós fomos percebendo que as pessoas que chegam aqui dentro que chegam dentro aqui do nosso funil, que batem a nossa porta para conhecer o nosso serviço, são pessoas que estão com um certo grau de maturidade muito baixa em relação ao nosso produto. Como resultado, então, vamos educar o mercado, vamos levar o mercado para o próximo nível. Esse é o ponto. Ok, legal. Só que essa linha de você levar o mercado para o próximo nível, quando você trabalha efetivamente com um pequeno recurso, em termos de disponibilidade econômica e até mesmo infraestrutura, de atendimento daquilo que são os clientes que você já tem ou daquilo que é a sua empresa, quando você parte para essa linha de ir educar o mercado e você tem pouca grana, tem pouco laranja, literalmente falando, enfim, a sua curva de conversão, a sua curva de aquisição, de venda do produto, ela acaba literalmente chegando você acaba aumentando muito.
Foi isso que nós percebemos na primeira semana que nós começamos a criar propaganda, que é para trazer as pessoas de fora que não conhecem ou que têm um certo grau de maturidade muito baixa para poderem se educar em relação àquilo que é o nosso trabalho. Ponto. Por que nós percebemos isso? Primeiro, assim como os alunos da nossa plataforma, essas pessoas também têm as suas atividades, as suas correrias no dia a dia. E para começar, eles não têm um compromisso nível bem mais baixo de comprometimento quando comparados aos alunos da nossa plataforma que já, de certa forma, fizeram o investimento aqui dentro. Então, quando nós fizemos a propaganda para essa galera e trouxemos eles para dentro da nossa plataforma de cursos, literalmente falando, essas pessoas vieram, obviamente, se inscreveram lá na nossa comunidade de dados no YouTube, no WhatsApp, e encheram ali, sei lá, o nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo para as pessoas que ainda não fazem parte. Vum. Só que no dia, então, que nós fomos anunciar, no dia que esses indivíduos deveriam literalmente comparecer nas aulas, que no caso era na sexta-feira, era no sábado, cara, de 20 pessoas que se inscreveram, ou 40, no máximo, literalmente compareceram 5 pessoas. 5, 8 pessoas, quando muito, assim. Esse foi o número de pessoas que compareceram nesse dia. Cara, nível muito baixo. Só que, além desse número muito baixo de 40, apareceram apenas 8 no máximo, teve um outro problema. Esses 8 que compareceram, ao longo da nossa aula, eles efetivamente estavam muito perdidos, mas muito perdidaço mesmo, entende? Não conseguiam, assim, acompanhar a nossa abordagem, para que eles efetivamente não conseguiam acompanhar a nossa dinâmica naquilo que nós estávamos a ensinar. É tipo o seguinte, nós estamos a ensinar sobre, sei lá, aprender a ler, só que como eles chegaram pela primeira vez, e é perfeitamente normal, eles ainda precisavam aprender as vogais, precisavam aprender o alfabeto, o ABCD. Cara, muito distante, mas muito distante mesmo. E como estão muito distante, deu uma defasagem brutal com os alunos que estão aqui dentro da plataforma. Ficou uma salada russa bruta, mas bruta mesmo, assim, que não fechou a conta. Literalmente não fechou a conta. Aí você fica, pô, mas então, e de onde partiu essa ideia de onde partiu originalmente essa ideia de fazer propaganda para 3 outras pessoas? Tem duas referências no mercado brasileiro, uma referência no mercado brasileiro que faz isso muito bem, que a gente se baseou no track record dele, não é, no resultado dele, assim, vamos assim dizer, na ação dele, para que a gente efetivamente pudesse replicar também no mercado angolano, e na mesma linha a gente pudesse ali crescer. Que no caso, um deles é o Pedro Sobral, que, assim, referência entre Angola, Brasil, Portugal e tudo mais, em tráfego pago, e a ação dele de captação de alunos, efetivamente, é por meio de aulas gratuitas toda terça-feira ao vivo. A gente pensou, pô, se esse cara tem alunos nessa linha, nós também podemos seguir esse mesmo caminho. Só que para a realidade do mercado angolano a coisa é muito complicada, a coisa é muito, muito diferente. Só que não apenas até para a realidade do mercado angolano que a coisa é muito diferente. Pesa o ponto também de que quando o próprio Pedro Sobral começou a fazer essas aulas magnas delas ao vivo toda terça-feira, não é? Assim, acompanhando qualquer abordagem dele, percebe-se, não tem esse entendimento, de que ele já tinha um certo colchão em termos financeiros, em termos de infraestrutura econômica, não é? Que lhe permitia trazer esses novos leads, não é? Com uma certa folga financeira, que esse valor que ele investia para esses novos leads dessas aulas de terça-feira não concorria com o mesmo dinheiro que ele investia, que é para trazer aqueles alunos já com um certo grau de maturidade. E ele só fez isso
quando já tinha essa gordura, quando já tinha uma gordura que ele poderia efetivamente aqui investir nesses alunos imaturos, esses alunos verdes. No nosso caso, o tiro no pé foi que nós pegamos 10 kwanzas, que nós usamos aqui para fazer propaganda por mês, eventualmente, assim como exemplo, no nosso caso, pegamos os mesmos 10 kwanzas que fazemos propaganda por mês, que o único 10 que usamos para fazer propaganda para aqueles com maior grau de maturidade, e dividimos esse mesmo 10 para os alunos assim, com um grau verde de conhecimento, com um grau maturo de conhecimento muito bravo. Cara, brutal, não seguramos as pontas. Diante desse resultado, o que é que a gente fez? Vocês ficam ainda aqui, não vamos fazer mais propaganda sobre vocês. Então, deixamos esses alunos, esses leads com um grau baixo de maturidade sobre aquilo que é o nosso produto para lá. Não estamos a fazer propaganda para eles. Ok, então voltamos a nos focar, a nos centrar naqueles alunos que já estão aqui dentro da plataforma. Esses que são assim, o nosso principal ponto, até porque mais fácil, entre aspas, não é, vender para esses. E aqui voltamos então no ponto de engajamento. Ok, e agora, do ponto de vista sequencial daqueles alunos que estão dentro da plataforma, para os quais nós criamos essas aulas. Hoje, nós estamos na segunda semana. Esses alunos, efetivamente, assim, de uma semana para cá, eles mudaram o comportamento, estão se engajando mais na plataforma? A resposta é que não sei. Não sei, porque ainda talvez é muito, muito imaturo para perceber isso, ou não sei, porque nós ainda estamos com dificuldades, não é, de literalmente mensurar. Estamos com dificuldade de mensurar em termos de tempo, ainda não conseguimos mensurar isso. Mas nós encontramos uma dificuldade. Ok. São mais de 60 alunos que nós temos lá dentro da plataforma. Esses 60 alunos, enfim, tem de engenheiros, economistas, contabilistas, tem professor universitário, tem gente de tudo quanto é canto lá dentro. E essas pessoas trabalham em diversos horários, em horários alternados. Ok. Tem, obviamente, também as suas famílias. Como a gente vai fazer, então, para lhes ajudar, para lhes avisar que essas aulas estão à disposição? Clássico. Primeira coisa que fizemos, deixamos uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, desses alunos que já os pagantes. Mensagem semana, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Chega lá no dia, nada. O engajamento era muito baixo. Assim, aqueles que não interagiam, continuaram a não interagir. Aí o que eu fiz? Peguei na quinta-feira, peguei o celular, e fui ligando um por um, e assim, outros, mas temos isso, afinal temos aula de sábado, não sabia dessas coisas, e tudo mais, não é assim, um desconhecimento total, como se o grupo não existisse. Mas aí fui me perguntar para o Paulo, mas cara, e por que eles estão então com esse desconhecimento aqui a respeito da nossa, a respeito dessas informações que já estão lá dentro do grupo? Clássico, porque assim como eu, grande parte deles também, alguns grupos deixam lá no silencioso, e além de deixar no silencioso também deixam no arquivo. Então o que eu fiz? Liguei na quinta, liguei na sexta avisando, liguei no sábado também avisando, e foi. Engajamento no sábado aí foi, muita gente chegou. Só que agora, do ponto de vista operacional, fazer isso toda semana é osso, literalmente é osso, porque preciso parar, assim, 2 dias de trabalho, preciso parar na quinta para fazer isso, assim, metade da quinta-feira, do intervalo, pegando aí o horário de Angola, não é? Do intervalo das 4 da tarde do horário de Angola até mais ou menos às 8 da noite, que é o horário que essas pessoas, até mais ou menos às 8, 9 da noite, que é o horário que eles têm maior predisposição para falar. Faço isso na quinta, faço isso na sexta, e no sábado, nas primeiras horas,
também. Fazendo isso toda Santa Quinta e Sexta-feira, ok, ainda pode fazer algum sentido. Só que do ponto de vista operacional, para mim, que também ainda vendo nesses dias, complica. Ou seja, é insustentável, economicamente falando. E aí, como é que a gente faz então? Olha, não sei, a verdade é essa. A verdade é que nós ainda não sabemos. Não sabemos até meio, estamos assim meio perdidos, não é, nesse ponto. E uma outra questão também, um outro aspecto que nós estamos a testar, que é o seguinte, ok, já que todo sábado nós temos aqui um laboratório de análise de dados aqui dentro, ao invés de partir do pressuposto de simplesmente a gente chegar a resolver o problema, isso inclusive foi sugestão de uma aluna dentro da plataforma, disse, por que não nos dá tarefas e nós fazemos essas tarefas e no sábado nós entregamos e você apenas faz a correção? Por que não faz isso? Nós pegamos, acatamos a situação e sugerimos isso. Literalmente mudou o jogo para aqueles que são dedicados. Para aqueles que são dedicados dentro da plataforma, assim, o jogo alterou totalmente. Assim, tem maior engajamento, eles conseguiram tangibilizar esse conhecimento, assim, conseguiram tangibilizar o conhecimento que nós já temos dentro da plataforma, fizeram a tarefa, e no sábado, na sexta-feira, já começaram a mandar ali as imagens daquilo que foi a tarefa que resolveram, e também já, efetivamente, no sábado já vieram bem mais empolgados e apresentaram dúvidas mais inteligentes, dúvidas com maior grau ali, com maior grau de interesse. Isso é bom, legal. Só que, em termos numéricos, em termos quantitativos dos alunos que nós temos lá dentro, o número de pessoas que participam baixou, efetivamente falando. Ou seja, de um lado, a tarefa é muito boa, mas muito boa para aqueles que se engajam, entende? Para aqueles que já têm uma predisposição a aprender e tudo mais, que você não precisa ir desempurrar com a barriga e tudo mais, né? Ou seja, que já desenvolveram um grau de maturidade e um grau de organização que é para poderem estudar de forma remota, mas para a maioria esmagadora, efetivamente, não está a funcionar. E, obviamente, assim como eles, como são pessoas, assim como nós, não é? Você não quer chegar numa aula ou num dia em que você sabe que tinha um compromisso, tinha uma tarefa por entregar, você como adulto, chega lá naquele dia, chega lá assim meio que mongoloide para não entregar a tarefa. Por quê? Porque, enfim, vai dar uma desculpa. Então, esse é um problema. É um problema que resolveu, assim, nos ajudou a aumentar, não é, o grau de engajamento daqueles que realmente estão a estudar legal, mas assim, resolveu muito para eles, mas agora para os outros, aqueles que a gente ainda precisa de mecanismos de incentivo, esses ainda, nós estamos aí com um certo grau de dificuldade de perceber como é que a gente vai efetivamente, não é, lhes ajudar a melhorar esse engajamento. Quando a gente fala mesmo eles ajudar, porque, enfim, não é necessariamente para que os caras são relaxados, que os caras não querem. Não, assim, tem toda uma série de questões no meio, ao longo desse processo, não é? Que, enfim, lhes condiciona esse comportamento. Esse é o ponto. Então, mas isso é do ponto de vista operacional em relação à plataforma. Nós ainda temos um outro problema aqui dentro, que é o problema do setor comercial. Nós identificamos assim que tipo, no setor comercial foi um tiro no pé que literalmente nós demos. Por que um tiro no pé? Porque há 2 meses atrás, não é, nós mudamos estruturalmente a dinâmica da nossa equipe comercial, demos mais assim, autonomia para as pessoas que trabalhavam com a gente, para que pudessem já vender, pudessem começar o processo de ponta a ponta.
De uma fase estavam apenas como pré-vendedores, nós tiramos os que estavam melhores já de pré-vendedores, SDRs, vamos para vendedores, você vai lá, começa o processo, já consegues começar o processo e vai lá e vende. Não está dando resultado. Não está dando resultado. As vendas baixaram muito, mas muito mesmo. E muito mais do que as vendas baixarem, assim, talvez a única parte boa nesse processo é que eles abriram assim uma cortina, uma vitrine que nos permitiu enxergar o quão, vamos assim dizer, não é, o quão sólidos nossos vendedores estão em relação ao conhecimento do produto que eles próprios comercializam. O que a gente está captando com os áudios desses vendedores é uma percepção, não é uma percepção, não é um entendimento de que eles estão a vender pão, só que eles próprios nunca pegaram pão, nunca sentiram o cheiro de um pão, nunca nem olharam um pão, só que aí estão a vender pão com base numa imagem que eles constroem a partir dos inputs, das reuniões, das aulas que nós temos tido aqui todos, das aulas, não é, e das reuniões que nós temos desenvolvido aqui. Só que não funciona. E aí, esse também é um outro problema que nós estamos ali por resolver. Mas por hoje, nós vamos ficar aqui. Ao longo dessa semana, nós vamos monitorar e vamos seguir trabalhando. Ao longo dessa semana, o ponto principal que nós estamos a monitorar esta semana são as ações relacionadas ao treinamento do pessoal do setor comercial, que nós partimos do seguinte ponto, não é? Como até agora nós estamos como até agora nosso treinamento ele se baseava apenas em eu ouvir os áudios e depois fazer a correção numa reunião ao vivo via Google Meet com os vendedores, agora eu passo um áudio meu para o vendedor para que ele faça uma análise do meu próprio áudio, faça uma descrição, mas no sentido para que ele entenda os argumentos que eu uso na hora de explicar sobre sobre o produto. Já que eu tenho muito conhecimento sobre o produto, então essa linha de passar os meus áudios para que eles, no caso, não escutem os meus áudios e a partir dos meus áudios entendam a lógica de trabalho vamos assim dizer, não é? A minha lógica de trabalho na hora de explicar cada um dos produtos e, ao mesmo tempo, além de simplesmente escutar, mas também que resumam e escrevam, a nossa expectativa é que esse processo entre ouvir e escrever, fazendo um resumo, possa então ali aumentar o grau deles de maturidade em relação ao conhecimento do produto que nós estamos a comercializar. No caso, não é as ferramentas que estão ali relacionadas ao Power Query, Power Pivot, entre outras, dentro desse universo de análise de dados com os quais nós trabalhamos aqui dentro. Então, essa é a abordagem com a qual nós estamos. Começamos na semana passada. Essa semana que vai entrar, a gente vai seguir dentro da mesma abordagem, que é para a gente continuar monitorando esse trabalho, sendo na mesma dinâmica. E na próxima semana, então, no próximo sábado que será, deixa eu ver aqui, dia 27, eu retorno aqui para dizer, então, como é que isso está se desdobrando e, ao mesmo tempo, também vou trazer aqui um desdobramento daquilo que são, digamos, não é? Daqueles que são os desdobramentos relacionados às ações da plataforma de cursos que nós estamos a ter ali com os vendedores. Bem, por hoje é isso. Forte abraço, até a próxima.